Eu sei que vocês ficaram aí cheios de curiosidade para que a gente falasse um pouco sobre a seleção francesa. Le Bleu, os vencedores da Copa de 2018, os mais novos bicampeões mundiais, mas faltava tempo para a gente poder falar de tantos assuntos ligados a uma seleção tão diversa. No último vídeo, a gente tinha acabado falando sobre uma mulher chamada de Marine Le Pen. Primo, por que essa política francesa especificamente está tão ligada assim à seleção francesa de futebol? Bom, CT, quem é Marine Le Pen? Marine Le Pen é uma grande política francesa da extrema-direita. Galera, a extrema-direita vem há muito tempo tentando alcançar o poder na França. Nas últimas eleições de 2017, a extrema-direita, com a candidata Marine Le Pen, perde para Macron. Mas, Betinho, isso é uma história recente? Sim, essas eleições... Não, é uma história recente não, é uma história antiga. Você vai falar do pai dela agora. Não, isso não é uma história antiga. O Partido Frente Nacional, que vai ser comandado... Isso é uma história antiga. Mas eu falei, é uma Isso história não antiga. é uma história antiga. Então, Tiagão, isso é uma história antiga. O Partido Frente Nacional, representante da extrema-direita francesa, vai ser comandado por Jean-Marie Le Pen, o pai da Marine Le Pen. E essa política contra imigrantes, essa política contra afrodescendentes, ela data da década de 90. Tudo bem que naquele momento o fluxo migratório para a França era muito menor do que hoje em dia, mas ainda assim você já tinha uma política segregacionista. Uma segregação, inclusive, diferente que você tem aqui no Brasil. É ou não é, Claudinho? É isso aí, Betinho. A gente vai ver que as áreas mais degradadas aqui, cara, onde a gente vai apresentar a sociedade mais marginalizada, que sofre mais preconceito dentro do Brasil, vão ser áreas que vão apresentar uma lógica social um pouco mais diversa do que você encontra nos subúrbios de baixa renda na França. Você vai perceber que lá a gente vai ter uma lógica de formação de guetos, não é? Muito impulsionado pela questão étnica. Você vai encontrar um gueto, um bairro especificamente formado por negros, você vai encontrar guetos formados por pessoas de origem árabe e, logicamente, aquela população que vem sendo estereotipada como a população francesa em si, merci beaucoup avec moi, tá? Serão aquelas que ficarão em pauta nas áreas mais nobres das cidades francesas. Ele fala muito francês. E galera, essa lógica segregacionista que a gente vê em caráter socioespacial na França também era representada dentro da seleção de 98, os primeiros campeões mundiais pela França, a grande seleção Black Bomber. Just repeat after me. Je m'appelle Claude. Je découpe plau. A grande seleção Black Bomber. Claudinho, o que é o B? Galera, o Black é a população negra que vem principalmente do continente africano. O Blanc é a população pura da França. E o B é para designar os filhos dos imigrantes do norte da África, a África Islâmica, ou seja, a galera que é árabe. Bom, galera, e lembrando da seleção de 1998, o Blanc, Black B ou Black Blanc B, a gente tem que falar. O Blanc, Laurent Blanc, até então capitão da seleção francesa, não jogou a final, deixando-se para o capitão. O Black, Lilian Thuram, um dos principais ativistas dentro dessa causa multirracial na França. E o B, Zinedine Zidane, o maior jogador de todos os tempos da França. De origem argelina, que você vai ter um contexto de imperialismo francês na Argélia, aonde na década de 50, para ser mais exatamente 1957, você vai ter a Batalha de Argel, que vai ser um massacre feito pelo exército francês contra o movimento muçulmano islâmico argelino querer a independência. Inclusive uma batalha que matou tanto quanto a Guerra do Vietnã, para você ver como é que isso é uma questão histórica. Bom, galera, para vocês entenderem também o que vem acontecendo na França, a partir de 2010, já com Nicolas Sarkozy no poder, grandes políticas de imigrantes foram sendo adotadas na França. Por exemplo, os ciganos foram expulsos dentro do território francês, inclusive de Paris. Outra política que foi muito criticada de Sarkozy foi de exclusão da dupla nacionalidade. Se você tem dupla nacionalidade e comete algum tipo de infração, você irá perder a nacionalidade francesa e poderá ser expulso da França. Primo, é sinistro porque o próprio Sarkozy na época falou abertamente para moradores franceses que iria banir aqueles marginais dos subúrbios franceses A para outro escória lugar. francesa, né? Que eles chamam de escória francesa. Cara, o Thuram, que foi criado em um desses guetos, cara, quando estava treinando já para a Copa do Mundo de 2016,
se revoltou, cara. Deu uma entrevista falando que se ele chama essas pessoas de marginais, ele também é um marginal porque ele foi criado ali e ele também representa a sociedade francesa. Então, que sociedade francesa é essa que a gente está falando? É uma sociedade extremamente fragmentada. Quando a seleção ganha, todo mundo é francês. Quando perde, é a França dos negros. A gente pode perceber que hoje, em 2018, a mesma coisa acontece. É ou não é, Betinho? Você pega jogadores como Kanté, Pogba, né, o próprio Mbappé, você vai ter uma seleção afro, né, afrodescendente, o sangue negro das veias. E quando esses jogadores vão bem, parabéns. Quando eles perderam a Eurocopa 2 anos atrás, foi uma crítica danada essa seleção e ao trabalho que estava sendo feito. A gente não pode esquecer, por exemplo, Claudinho, desculpa te cortar, do Laurent Blanc, mais uma vez, enquanto técnico da França, se reuniu com a cúpula dos dirigentes da Federação Francesa de Futebol e fez o quê? Queria delimitar o número da participação de imigrantes nas seleções de base. Apenas 30% poderiam vir de negros ou árabes. E além disso, primo, na época, eles também delimitaram um determinado código de conduta para os jogadores franceses. Porque você viu nessa última seleção que um dos maiores atacantes da história da França, o Benzema, o Karim Benzema, de origem argelina também, não participou. Um dos motivos, disse por aí, que era o fato de ele não cantar a Marselhesa, que é o hino francês, é talvez um dos mais conhecidos na atualidade, mas tem determinadas passagens que algumas pessoas de determinadas etnias dizem de caráter xenofóbico e racista. A parte de impuro, né? Então, a Marine Le Pen, assim como o seu pai, o Jean-Marie Le Pen, também já fazia, caiu em cima do Benzema, falando que ele não representava a França, ele não representava um patriota francês. A gente tem que lembrar que o Zidane, cara, o maior jogador da história da França, também sofreu demais com isso. Só tem uma parada. Quando é algum outro jogador, também de origem imigrante, como por exemplo o Michel Platini, um outro grande ídolo da história do futebol francês, quando ele não cantava, ninguém falava nada. Mas por quê? Porque ele era de origem italiana, primo. Não é Burlame, Mamma Mia. Galera, resumindo, eu acho que dá para perceber, por mais que todos nós estejamos gostando do título multirracial da França, isso não é uma história simples, não é um fato simples. A gente está tentando abordar aqui com vocês que quando a seleção ganha, realmente todo mundo é francês, todo mundo está lá dentro. Quando a seleção perde, é a seleção de negros, é a seleção de árabes. E, meu amigo, que final fantástica, não? Você pega um time como o da Croácia, que tem jogadores simpatizantes, não é, do neonazismo, do neofascismo, contra uma seleção como a francesa multirracial. E uma final fantástica, um 4-2, um grande jogo de futebol. Bom, galera, muito obrigado por vocês todos terem ficado aqui com a gente, assistindo essa segunda parte da grande final da Copa do Mundo. E pra galera que gosta de ler um pouquinho, Manifeste pour l'Égalité, o livro do Lilian Thuram, campeão da França em 1998. O Lilian Thuram está tentando abordar na França é a igualdade para todas as etnias presentes no território. Valeu, galera! Valeu, galera! Tamo junto, valeu, E aí, cê tá ligado?